Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindas ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o mestre do terror. E bem-vindas a um vídeo que, cara, é mais um registro, é mais para falar de uma coisa que eu andei lendo. Ultimamente, estamos aqui naquela vibe, o que eu andei lendo nos últimos dias, né? Tá virando quase que um quadro perpétuo no canal, embora eu tenha dito que não pretendia fazer disso um quadro, mas tá se tornando uma constante, porque basicamente é o que eu tenho mostrado, não tenho mostrado mais vídeos muito temáticos, mas esse daqui tem uma razão especial de ser. A gente vai falar da Liga da Justiça, a famosa Liguinha, né? Já estou virando aqui para ficar mais fácil. Só que a questão, eu tenho aqui essa edição Lendas do Universo DC. Esse é o volume 1, né? J.M. de Mateus e Giffen, né? Ou algo do tipo. Meu inglês não é bom. Mas eu não quero falar exatamente dessa edição. Eu não quero falar da coleção Lendas do Universo DC. Eu não quero falar que esse é o volume 1. Não é disso que eu vim falar. Essa edição já apareceu num vídeo de aquisição do canal há muito tempo. É uma daquelas edições que aparecem em vídeos de aquisição e depois demora muito, às vezes nem aparece. Eu tenho algumas que simplesmente nem aparecem, que simplesmente não voltam a aparecer no canal em vídeos posteriores. E essa era uma que parecia fadada a isso. Parecia que eu não faria um vídeo a respeito comentando. Mas eu acabei de ler faz pouco tempo, fazem aqui uns 4, 5 dias que eu concluí essa leitura, e eu decidi falar a respeito desta fase da Liga, não desta publicação. Eu acompanhei esporadicamente, quando estava sendo publicado pela Editora Abril, essa fase engraçadinha da Liga da Justiça, a famosa Liguinha, como se tornou, né, comum, como se tornou conhecido as pessoas falarem. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Todo mundo convencionou chamar de Liguinha, né? E se tornou uma fase bem popular, tem muitos fãs, e eu nunca soube bem o que pensar direito a respeito disso. Eu li a sua época bastante material da Liga, mas li daquele meu jeito, né, da fase da Liguinha, li esporadicamente, caiu uma edição aqui, outra ali na minha mão, e eu não tinha assim exatamente uma opinião formada a respeito. Mas o que acontece? Acontece que depois de tanto tempo lendo esporadicamente aqui e ali, e depois de pôr as mãos neste material que traz, aspas, né, os primórdios dessa liguinha, os primórdios da formação da equipe, digamos que eu estou pronto para finalmente falar, tão tardiamente, o que eu acho dessa fase. E a verdade é que não é tudo isso. Eu acho que lá no fundo, lá no fim das contas, assim, eu não gosto tanto quanto eu pensei que ia gostar. Eu lembro que quando me caíam aqui e ali algumas edições DC com histórias da Liguinha, e eu lia essa coisa irreverente, engraçadinha, eu gostava na maioria das vezes, porque eu achava legal esse humor, essa pegada humorística. Mas o que eu acabei descobrindo? E eu acho que foi isso que essa edição trouxe à tona para mim. Eu acho que foi isso que essa edição conseguiu me mostrar. O que eu acabei descobrindo aqui? Eu acabei dando uma ajeitadinha aqui, pessoal, por isso que tá tremendo tudo, né? Não devia ajeitar, porque o ajeito treme, né? Mas vou parar de mexer, prometo. Eu acabei descobrindo que, pro meu gosto, pro meu paladar, voltando ao foco, eu sou o youtuber mais sem foco que vocês conhecem, podem falar aí nos comentários. Eu acabei descobrindo que me entedia
eu acabei chegando à conclusão, na verdade, do porquê que na época até que me agradava um pouco a leitura dessas histórias engraçadinhas da Liga. Era porque justamente eram esporádicas. Era porque eu pegava uma história que lia, às vezes demorava muito tempo, meses, sei lá, para chegar a ler outra historinha, mais alguns meses para ler outra. As histórias chegavam até mim sem conexão, desconexas, sabe? Aquela coisa do famoso continue, que na maioria das vezes eu não acompanhava, não pegava o começo da saga, do arco, às vezes não pegava o fim. E pegando assim, aqui e acolá, né, esporadicamente, as histórias acabavam me agradando pela irreverência. Mas aqui, nesse volume, eu tive, provavelmente pela primeira vez em bastante tempo, a oportunidade de ler uma sequência até que bastante grande de histórias dessa nova liga, dessa liga engraçadinha, nova na época, né? Uma atrás da outra, sequencialmente falando. E eu fui descobrindo que na verdade as histórias me entediavam, que na verdade aquela coisa de piadinhas intermináveis, uma atrás da outra, de heróis galhofeiros e que pouco se levavam a sério e que por isso pouco nós podíamos levar a sério, começou a se tornar pueril e entediante. Eu acho que uma história, vez por outra, de um personagem engraçadinho, de um personagem fazendo uma gracinha, é tudo que eu podia suportar. O tempo inteiro fazendo graça acabou sendo uma overdose de humor pastelão para mim. Ou seja, no final das contas eu não gosto da liguinha tanto quanto eu achei que gostava, e é uma descoberta tardia que eu faço. Eu acho que eu acabo sendo meio conservador demais, meio antiquado demais, e eu ainda prefiro os heróis, não totalmente sem humor, mas os heróis levados mais a sério, os heróis mais implacáveis, mais seriões, mais envolvidos com a trama. Eu tô sempre dizendo que eu não gosto da maior parte dos quadrinhos publicados hoje em dia, porque parecem dramalhões mexicanos, parecem novelas mexicanas, né? Muita exploração de vida pessoal, é muita tristezinha, romances desfeitos, muita psicologia envolvida, e isso me desagrada. Mas essa é uma arma que atira para ambos os lados. O humor pastelão e escrachado, acabei de descobrir que também não me agrada. Uma história de um personagem que está sempre fazendo uma piadinha ou outra, mas isso faz parte da personalidade dele desde o começo, como o Homem-Aranha, por exemplo, não me desagrada, até porque mesmo o Homem-Aranha sempre teve seus limites nas piadinhas e a gente sempre conseguiu perceber a dramaticidade da vida dele e das coisas dele. Agora a Liga sempre foi um grupo extremamente sério para mim. Sempre foi um grupo extremamente envolvido em batalhas épicas, em confrontos em que a vida das pessoas, do planeta, estava em jogo. Quando eu comecei a ler a Liguinha, comecei a perceber esses novos personagens sempre fazendo piadinha, sempre falando besteirinha, sempre muito engraçadinhos. No começo não me desagradou. Como eu falei, parecia legal porque era uma coisa aqui ou outra ali. Mas quando eu peguei essa edição para ler e peguei uma sequência grande dessas histórias uma atrás da outra, eu comecei a notar coisas que me desagradavam. Por exemplo, me desagrada a participação do Batman, apesar de eu adorar a parte em que ele soca a cara do Guy Gardner, né? Adoro essa parte. Mas me desagradou a participação do Batman. O Batman é o último personagem que eu quero ver no meio de um grupo pastelão e engraçadinho. Pro meu gosto não dá. Me desagradou demais. Me desagrada também a participação do Caçador de Marte. Eu ainda quero chamar ele de Ajax. Eu estou tentando mudar isso. Pelo menos no caso dele eu estou tentando mudar. Estou tentando não chamar mais ele de Ajax. Mas eu cresci chamando o cara de Ajax, o marciano. A participação dele também me desagrada. Sempre foi um personagem tão sério. Um personagem tão centrado, e aqui no meio de um monte de piadistas. E no final das contas esse vídeo se trata disso, se trata de falar dessa descoberta tardia
tardiamente falando, eu descobri que uma das fases mais populares entre os leitores, entre os fãs de quadrinhos, principalmente DC, principalmente Liga da Justiça, é uma fase que não consegue me agradar. E vocês, gostam muito dessa fase? Ela ainda agrada a vocês? É uma das suas fases preferidas, não é? Deixa aí nos comentários, divide comigo, porque essa é outra coisa que eu andei lendo nos últimos dias. E eu tenho mais uma edição. Na época eu comprei mais uma, que não é sequência, essa é a número 1, a outra que eu tenho não é a número 2, pelo que eu me lembro, que eu vou acabar lendo também. Mas eu já vou ler essa outra fase meio que pensando, né? Como é que vai ser, já que eu já descobri que não me agrada tanto. Se eu achar pertinente, farei outro vídeo a respeito. Por enquanto, se você gostou desse vídeo, aquele likezinho maroto aí pra mim e pro bom e velho mestre do terror.